Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Eliezer e vamos dar continuidade ao nosso curso de Excel 2016, nível intermediário. E nesse vídeo 3, nós iremos abordar o número 5, que é a função soma-se, e a número 6, função soma-sis. Nós já trabalhamos com formatação de tabela, já inserimos planilhas, já indicamos aqui a remoção de duplicatas e validação de dados. A gente criou listas. Agora a gente vai trabalhar com duas funções, a soma-se e a soma-sis. Então vamos lá para a planilha. A minha planilha está aqui e nós paramos nessa opção. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar com a função soma-se. Essa função soma-se, vou aumentar aqui o zoom, nós iremos trabalhar com os dados. Aqui eu vou usar a célula, a gente vai usar a célula K4. Então na K4, onde nós iremos digitar as informações. Então a soma-se e a soma-sis eu vou utilizar aqui na célula M4, soma-sis. Então são dois locais onde a gente vai digitar. Então na soma-sis, qual que é a diferença de uma para outra? Na soma-sis, somente um critério. A gente só pode usar um critério na soma-sis, que é para somar os valores com base em um critério. Já na soma-sis, nós podemos usar mais de um critério. Então eu posso somar mais de um critério, posso colocar dentro da função, dentro da fórmula, né? A gente vai chamar de fórmula, porque temos outras informações. Então mais de um critério. Então essa é a diferença. Na soma-se eu só posso usar um critério. Quando eu tenho mais de um critério, aí eu uso a soma-sis. Então essas são as diferenças. Então eu vou apagar isso aqui para a gente fazer os nossos procedimentos. Aqui aumentou a largura da coluna, está em 15. Então se eu selecionar aqui, colocar aqui a largura 15, a altura da linha, aliás, a altura da linha 15. Eu não expliquei, mas para a gente aumentar aqui a altura da linha, eu posso trabalhar com o mouse, colocar o cursor entre as linhas que eu quero aumentar, segurar e arrastar. Ou então eu seleciono as linhas com o botão direito do mouse, abro a janela e eu vou trabalhar com a altura da linha. No caso aqui eu vou deixar o que estava 15, que é a altura 15 que estava, e vai ficar todo padronizado. Então a altura da linha voltou normal. E vamos agora então para a função. Vou aumentar o zoom para vocês verem, para ficar mais fácil visualização. Então, para eu trabalhar com função, primeiro mandamento tem que ser precedido do sinal de igualdade. Não tem como, que se eu não colocar o sinal de igualdade, a planilha não executa nada. Vou digitar o nome da função, que é a função soma-se, e abro parênteses. Na hora que eu digito o nome da função e abro parênteses, aqui embaixo a planilha mostra a síntese da função. O que é a síntese? A ordem dos dados que a gente tem que inserir. Então o primeiro dado é o intervalo que a gente quer somar.
Aliás, o primeiro é o intervalo que a gente vai estabelecer o critério. Desculpa aqui, o critério. Então, o intervalo aqui do critério, coloca o critério e depois o intervalo para a soma. Então, o primeiro dessa informação é o intervalo do critério. Nosso critério vai estar na conta. Então, está aqui, ó, conta. Então, eu venho. Eu poderia selecionar aqui, ó, da coluna, né, na coluna D, porque é conta. Então, eu vou clicar aqui na D2. Então, é a primeira célula. Vou colocar 2 pontos. 2 pontos significa até, então vai somar, vai considerar todos esses dados aqui da coluna. E eu vou digitar o número da coluna final. Então, é na coluna D. E é 11.017. 11.017. Esse é a última célula. Eu estou já digitando aqui porque eu já vi qual que é essa opção. Então eu poderia fazer também o seguinte: D e com a seta Ctrl Shift setinha para baixo. Ele não está querendo ir. Vou digitar aqui então D 11.017 e fecho o parágrafo. E dou ponto e vírgula. Esse é o primeiro critério. Eu poderia ir lá para o final, que é 11.017. Está aqui, 11.017. Voltei. Agora eu tenho que estabelecer qual que é o critério. Então eu tenho a matriz de dados da busca. É a D2 a D11.017. O critério é buscar o valor que está aqui nessa célula J4. Então J4. Aliás, eu vou tirar uma linha aqui para ficar igual ao que eu expliquei na sala de aula, tá? Tinha que ser J3. Daqui a pouco eu tiro essa linha. Então J4. E agora eu vou colocar o critério da soma, que é na coluna de valor. No caso da coluna de valor, é a coluna, aqui o F, G, a coluna H. Então H2, 2 pontos, que significa até, e H 11.017, que é a última célula. Então aqui essa é a função, a fórmula. Soma-se, eu tenho aqui o intervalo do critério da busca, a matriz, J4 é o critério onde está a busca, que é o nome da pessoa, e onde vai somar é na coluna H, H2 a H17. Dou Enter e já apareceu o valor aqui, significa que o nosso procedimento está correto. Vou transformar isso aqui no formato de moeda. Eu venho aqui, clico nesse, estou na página inicial, venho aqui nesse grupo de comando número, ó, na faixa de opção página inicial, onde tem essa moedinha aqui, vou escolher real. Então está real e vou colocar negrito. Então, página inicial, comando fonte, Nzinho que é para negrito. Então tá ok, vamos ver se está funcionando. Vou escolher outra pessoa aqui. Beatriz, ó, alterou os valores, então significa que está funcionando. Dagonias, Glaciana, então tá ok. Então nossa função soma-se está ok. Agora eu vou tirar a linha para ficar igual ao que eu expliquei em sala de aula. Como é que eu tiro a linha? No caso aqui eu vou tirar células, tá? Então eu vou selecionar a J3, H3 até a M3. Eu selecionei essas 4. Com o botão direito do mouse, eu vou aqui em excluir. Vai perguntar para mim se eu quero excluir, deslocar para a esquerda,
Se eu quero deslocar para cima, se é a linha inteira ou coluna inteira. Se for a linha inteira, vai excluir esses dados. Eu não quero, então eu quero deslocar para cima. Somente isso. Então dou OK. Deslocou para cima e automaticamente a planilha já corrigiu. Já está aqui, o J3, que é o critério. Então aqui já fizemos a primeira etapa. Agora a segunda é da verba. Na verba a gente vai escolher mais de um critério. Então vamos cá. O nome da função. Então, o primeiro mandamento é o sinal de igualdade. Eu acionei aqui a célula M3, agora venho com o nome da função. Soma-se. Soma-sis. Abriu parênteses, aí está mostrando aqui a síntese da função. A primeira informação, então, aqui é o intervalo da soma. Então, a gente vai buscar aqui na coluna H. Depois a gente vem para os critérios, o intervalo e o critério 1, o intervalo e o critério 2. Então a primeira coisa é a função, quer dizer, os dados da soma, que está na coluna K. Então H2, H, 11.017, ponto e vírgula. Agora o primeiro critério, o intervalo de critério. Então, qual que é o intervalo de critério da gente? O primeiro é conta. Então, a gente vai repetir essas informações aqui. A conta e o critério onde está, que vai ser J3. Então, o primeiro critério é a coluna conta. A coluna conta está na... Quer dizer, o nome da conta está na coluna D. Então, na coluna D. Vou voltar para lá. Então, é D2, D, 11.017. Onde é que está o critério da coluna conta? Está na J3. Vou clicar aqui na J3. Ó, J3. Então, esse é o primeiro critério, ponto e vírgula. Não esqueça dos pontos e vírgula. Agora eu venho para o segundo critério. O segundo critério é os dados da coluna verba. Então, coluna verba, que é aqui, ó, da coluna verba. Então, eu vou lá, vou verificar qual que está. Coluna verba está na B de bola. Então, eu venho aqui. B de bola, vou colocar o intervalo. B de bola 2, que é a primeira célula. 2 pontos, que significa até. E vou colocar B 11.017, que é a última célula, ponto e vírgula. Agora eu coloco o critério. Onde é que está o critério disso aqui? Onde tem nossa lista. Então a lista está na coluna L e linha 3. Então está aqui L3, fecha o parêntese e dá o Enter. Tem que ter um valor ali para dar certo. Ou não. Ó, deu 0, por quê? Porque eu não selecionei um critério aqui. Vou selecionar um aqui, diárias. Opa, diárias já tem o valor aqui. Aproveito e vou formatar em moeda. Ó, selecionei M3. Venho aqui, eu estou na faixa de opção página inicial. Venho nesse grupo de comandos num e clico aqui na setinha onde tem essa moeda. Escolho real português. OK, e coloco negrito. Negrito, faixa de grupo de comando fonte, na faixa de opção inicial, clico nesse Nzinho. Então, diárias está OK. Vou ver a inscrição. Ó, aqui tem um Y, significa que não tem valor. Passagem, ó, passagem tem valor. E alterou. Vamos alterar aqui o nome da conta. Vou colocar aqui para o Joaquim. Ó, então está alterando os valores. Significa o quê? Que os nossos dados estão OK. Então, gente, aqui eu vou terminar esse vídeo. Então, terminamos aqui o vídeo. Está funcionando o nosso... Antes de terminar, vamos colocar aqui o nome Pesquisa Relâmpago. Eu vou selecionar, eu vou digitar aqui na J1, Pesquisa Relâmpago. Pesquisa Relâmpago
dois pontos, dado de clientes, vou colocar aqui clientes. Ok, com a J, com a célula J1 selecionada, eu vou colocar aqui negrito. E agora eu vou alinhar esses dados da coluna J a M centralizado. Como é que eu faço isso? Então eu seleciono de J a M, selecionei, venho aqui no grupo de alinhamentos, vou clicar nessa setinha aqui, ó, alinhamentos, estou na página inicial, faixa de opção, página inicial, com grupo de comando alinhamento, clico na setinha que está aqui à direita. Abre essa janela de formatar a célula, e onde tem alinhamento de texto, na horizontal, eu vou clicar na setinha. Eu vou escolher aqui, ó, centralizar seleção, somente isso. O que acontece? Eu não precisei mesclar as células. Muitas vezes quando eu mesclo aqui as células, depois pode dar confusão. Então aqui eu não mesclei as células. Agora eu vou colocar um fundo. O fundo aqui eu vou colocar na cor verde. Então eu venho aqui no grupo de... Eu posso usar o atalho Ctrl 1, alinhamento, formatar a célula, eu venho em preenchimento. Preenchimento eu vou escolher aqui verde, essa quarta opção aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta opção, verde. E como é verde, quero que as letras sejam da cor branca. Na cor branca, então vem fonte, aqui fonte, na aba fonte. Colocar o tamanho 12, que é o tamanho da fonte, 12. Negritado, já está lá. E a cor da fonte, eu vou colocar a cor branca para ficar diferente aqui. Então, na fonte, nessa barra de cores, eu vou clicar nessa primeira opção, branco, e dar OK. Então ficou assim a nossa caixa de pesquisa. Então eu encerro aqui esse vídeo por agora, e na próxima aula a gente vai elaborar a figura. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.